Grande Lisboa. CSB 654. Você de bem com a vida no fim de semana da Tropical FM. Tropical FM. Tropical FM. 95.3 Grande Lisboa. Tropical FM. A gente trabalha e estuda a semana inteira. Agora é hora de curtir. Fim de semana na Tropical FM. Tropical FM. Tropical FM, a rádio do Brasil. Não vejo mais você faz tanto tempo. Tropical. Tá preparado? Tá no clima? Bacana, como tá legal aqui. Pra você guardei o amor que nunca soube dar. Do som da Tropical FM. Tropical FM. Não para não. Eu não tenho culpa de estar te amando. Tá bom demais. Muita calma. Não existe amor em SP. Boa música pra você. Vem. Na Tropical FM. Na Tropical FM. Quem é você? Boa tarde, meus amigos sintonizados na Tropical FM em Lisboa, na Margem Sul, pela internet. Eu sou o Carlos João e está começando mais uma edição do Quem é Você? No programa de hoje, eu vou falar sobre o artista que é considerado o maior sambista da história da música popular brasileira. Cantor e compositor, tocador de violão e cavaquinho e, além de tudo, poeta, hoje eu vou falar de Cartola. O que você pedir, eu lhe dou. Seja você quem for, seja o que Deus quiser. Seja você quem for, seja o que Deus quiser. Na Tropical FM. Quem é você? Angenor de Oliveira, nosso maior sambista, conhecido por todos como Cartola, nasceu no Rio de Janeiro em 1908, numa família onde era o mais velho em 8 irmãos. Ele passou a maior parte da sua infância morando no bairro de Catete e com 8 anos se mudou com a família para Laranjeiras. Lá ele se tornou torcedor do time do bairro, o Fluminense, e ganhou de presente do seu pai o seu primeiro instrumento musical, o cavaquinho. No novo bairro ele entrou em contato com os ranchos carnavalescos União da Aliança e Arrepiados. Esses ranchos eram tipo agremiações parecidas com as escolas de samba, porém as escolas de samba eram de classe baixa, consideradas de classe baixa, enquanto os ranchos eram caracterizados pela classe média. Assim, dos 8 aos 11 anos de idade ele aprendeu a tocar cavaquinho com os carnavalescos dos ranchos. Porém, tudo mudou em 1919, quando a família Oliveira, que estava fundada em dívidas financeiras, precisou se mudar para o Morro da Mangueira, uma pequena favela na época que ainda estava em crescimento, com apenas 50 barracos. Lá ele conheceu seu maior parceiro de samba e amigo para a vida toda, o Carlos Cachaça. Aos 15 anos, Angenor abandonou os estudos para trabalhar e ao mesmo tempo ele começou a tomar gosto pela boemia. Durante a adolescência ele trabalhou como aprendiz de tipógrafo, mas logo se transformou em pedreiro. Inclusive foi aí que ele ganhou sua alcunha de Cartola. Enquanto ele trabalhava em obras de construção e para não deixar o cimento cair no cabelo, ele resolveu usar um chapéu coco. Seus colegas na época se riam e diziam que parecia uma cartolinha. Daí em diante passaram a chamar ele de Cartola e a alcunha pegou. Cartola perdeu a mãe aos 17 anos e foi expulso de casa pouco tempo depois, após diversos conflitos com o pai, que era completamente contra a boemia e a malandragem do filho. Então, aos 18 anos, vivendo uma vida de vadio, beberrão, namorador e boêmio, ele adoeceu, enfraquecendo fisicamente devido à má alimentação e deitado numa cama num pequeno barraco. Felizmente, uma vizinha do seu barraco, chamada Deolinda, que era 7 anos mais velha que ele, casada e que tinha uma filha de 2 anos, passou a cuidar do Cartola. Os dois então acabaram se envolvendo, ela deixou o marido, levou a filha e os dois foram viver juntos. Cartola criou a menina como se fosse a própria filha. Vamos abrir o programa de hoje com a música Amor Proibido. Vamos mandar abraço. Trânsito, trabalho, essa vida agitada. Esqueça tudo isso E relaxe na Tropical. Na Tropical FM. Quem é você? A gente ouviu também as músicas Corra e Olhe Pro Céu e Peito Vazio, essa última interpretada por Roberta Sá e Ney Matogrosso. Cartola e Deolinda não moravam sozinhos no barraco. Ele era compartilhado com outras pessoas e sustentado pela dona, que lavava e cozinhava pra fora. Um dos frequentadores do seu barraco, inclusive, foi Noel Rosa, que ia lá buscar um pouquinho de tranquilidade. Cartola deu preferência à música sobre o ofício de pedreiro. Ele compunha e tocava violão e rapidamente se firmou como um dos maiores criadores do morro, ao lado dos amigos Carlos Cachaça e Gradim. Em 1925, o Cartola, junto com outros amigos e compositores, fundou o Bloco dos Arengueiros para se divertir no carnaval. E com o crescimento desse bloco e a fusão a outros, em 1928 nasceu a Estação Primeira de Mangueira, a segunda e mais tradicional escola de samba do Rio de Janeiro,
onde Cartola assumiu a direção de harmonia e permaneceu lá até 1930. No início dos anos 30, Cartola foi contatado por Mário Reis, que subiu o morro para comprar um samba. Contrariado e um pouco desconfiado, ele acabou por vender a música Que Infeliz Sorte por R$300, que é o equivalente a R$ 7,50 ou pouco mais do que R$1,30. A música, por fim, não ficou tão boa para a voz de Mário Reis e foi lançada por Francisco Alves, que era o maior ídolo da música brasileira da época. Os créditos foram devidamente dados e Francisco Alves, então, acabou por decidir comprar mais músicas de Cartola. O primeiro sucesso da sua carreira como compositor foi Divina Dama, de 1933, mas pouco depois ele desistiu de compor músicas para vender e se focou exclusivamente na escola de samba, que foi premiada com o Samba Seu em 1935. Em 1940, o maestro e compositor Heitor Villa-Lobos, um dos maiores expoentes da música brasileira, que era admirador de Cartola, convidou ele, junto a outros sambistas como o Donga, o Pixinguinha, o João da Baiana, para fazer algumas gravações de música popular brasileira para outro maestro mundialmente famoso, o norte-americano Leopold Stokowski. As gravações aconteceram a bordo do navio Uruguai, ancorado na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, e dos sambas que o Cartola gravou, a música Quem Me Vê Sorrindo foi lançada comercialmente pela gravadora Columbia nos Estados Unidos. Tropical FM. Tropical FM no seu fim de semana. Na Tropical FM. Quem é você? A gente ouviu também a música Acontece, interpretada por Caetano Veloso. Cartola participou pouco do cenário musical nos próximos anos. Ele teve um samba recusado pela Estação Primeira de Mangueira, cuja nova diretoria não tinha com bons olhos, e ainda contraiu meningite, que pôs ele de coma por 3 dias e fez ele andar de muletas por 1 ano. Mais uma vez, Deolinda estava lá para cuidar dele. Porém, pouco tempo depois, ela foi vítima de um ataque cardíaco e Cartola abandonou o Morro da Mangueira e passou 7 anos desaparecido sem que ninguém soubesse do seu paradeiro. Esse período, ele passou em uma favela no bairro do Caju com uma mulher chamada Donária. Porém, com poucos trabalhos, sem a esposa e sem o prestígio do Morro da Mangueira, ele acabou se entregando à bebida. Uma antiga fã descobriu o seu paradeiro e quando o encontrou ele estava num estado lastimável, desdentado, sobrevivendo de biscates e com uma doença chamada rinofima, que deixou seu nariz grande e desproporcional. Apesar disso, a então fã Eusébia Silva do Nascimento, conhecida por Zica, conseguiu tirar ele de lá e o levou de volta ao Morro da Mangueira, onde eles viveram juntos até o fim. Vamos fechar esse primeiro bloco com a música, um dos clássicos, O Mundo é o Moinho. Tropical 95.3 FM. Na Tropical FM. Quem é você? A Rádio do Brasil. Tropical FM. Uma programação com tudo o que você pediu. Mais música, informação e interação. E eu, Humberto Ferretti, vou bater um bolão aqui na Tropical FM. Durante toda a programação tem as notícias do futebol brasileiro e internacional. Quero ver você comigo na bola. Na bola. Tropical FM. Na Tropical FM. Quem é você? E estamos de volta com o segundo bloco do Quem é Você, Cartola. A gente ouviu as músicas Alegria e Cordas de Aço, essa na interpretação de Ney Matogrosso. Em 1957, de volta ao Morro da Mangueira e trabalhando como lavador de carros em Ipanema, Cartola foi identificado pelo jornalista Sérgio Porto, o Stanislau Ponte Preta, sobrinho do crítico musical Lúcio Rangel, que havia apelidado Cartola de Divino Cartola. Ao ver o estado dele, Stanislau decidiu ajudá-lo, começando por divulgar a redescoberta do sambista. Naquela altura, muitos já haviam pensado que o Cartola tinha morrido, e o encontro com o jornalista foi o primeiro passo, e um passo definitivo, para a volta da sua carreira como músico e compositor. A promoção rendeu a Cartola algumas apresentações nas rádios e em restaurantes, além de matérias em jornais e revistas. Ele também foi empregado no jornal Diário Carioca e em seguida pelo Ministério da Indústria e do Comércio. Seus sambas, mesmo em menor quantidade, ainda estavam sendo gravados durante seu desaparecimento e ali voltaram com tudo. Em 1960, ele se tornou zelador da Associação das Escolas de Samba e o local se tornou ponto de encontro de sambistas de toda a cidade. A sua mulher, Zica, uma exímia cozinheira, também passou a servir sopa aos participantes. A coisa deu tão certo que eles foram incentivados a expandir a ideia para um sobrado na Rua da Carioca e a iniciativa contou com apoio financeiro de investidores considerados mangueirenses de coração. O Zicartola, como ficou conhecido, se tornou um marco da música popular brasileira, juntando boa culinária com o encontro de vários sambistas, compositores e músicos do morro e da classe média.
Ali nasceram diversos sambas e várias parcerias. Uma delas, graças a um desafio pelo amigo Renato Agostini, foi O Sol Nascerá, composta em parceria com Elton Medeiros em apenas 30 minutos. Na Tropical FM, Quem é você? A gente ouviu também a música Senhora Tentação. Como diz o ditado, antes tarde do que nunca, a consagração definitiva de Cartola veio com a velhice. Em 1974, alguns meses antes de completar 66 anos, Cartola gravou seu primeiro disco, lançado em uma iniciativa do pesquisador musical, produtor de discos e publicitário Marcos Pereira. O disco, intitulado apenas Cartola, colecionou prêmios e foi considerado um dos melhores do ano. Além de conter uma coletânea de suas obras-primas, a equipe de instrumentistas de primeira linha deu uma roupagem especial às músicas. Pouco tempo depois, ele ainda apresentou 2 músicas inéditas durante uma entrevista para a rádio Jornal do Brasil. Foram elas O Mundo é o Moinho e As Rosas Não Falam. Em 1976, veio mais um sucesso com o segundo disco sendo puxado pela música As Rosas Não Falam, que naquela altura já era um clássico absoluto desde sua primeira apresentação. A essa altura, com o samba altamente popularizado, a divulgação do trabalho de Cartola foi algo inédito até então. Pela primeira vez, ele fez um show individual no Teatro da Galeria, acompanhado pelo conjunto Galo Preto. O sucesso de público transformou o que era um show em uma turnê que durou 4 meses e passou por diversas partes do país. Em meio a essa onda de sucesso, Cartola voltou a desfilar pela Mangueira após 28 anos de ausência no desfile de carnaval. Ele também foi convidado pela Prefeitura de Curitiba para ser júri no desfile de escolas de samba da cidade e ainda teve a música O Mundo é o Moinho, gravada por Bete Carvalho em uma das mais bonitas interpretações que a canção já recebeu. O seu terceiro disco, Verde Que Te Quero Rosa, veio em 1977 e, adivinha, também foi um sucesso de crítica. na Tropical FM, Quem é você? A gente ouviu também a música Tive Sim. Cartola, aos 70 anos, se mudou com Zica para Jacarepaguá em busca de um pouco de tranquilidade, já que a sua casa era muito frequentada por músicos e jornalistas. Era finalmente a primeira casa própria deles e pouco tempo depois, em frente à sua casa, foi inaugurado o Jardim As Rosas Não Falam. Ele lançou em 1979 seu último disco, o Cartola 70 anos, já acometido por um câncer na tireoide que ele havia operado no ano anterior. E mesmo sabendo da gravidade da doença, ele manteve ela em segredo o tempo todo e a quem questionasse dizia se tratar apenas de uma úlcera. Cartola faleceu em 1980, aos 72 anos, e nos deixou uma obra incomparável. Até hoje, o que não falta são homenagens e tributos ao nosso maior sambista de todos os tempos. E eu vou ficando por aqui, eu sou o Caro João e esse foi o Quem é Você Cartola. Se quiser saber um pouco mais sobre o seu artista favorito, manda uma mensagem pra gente. O WhatsApp é 21 601 9492 ou você pode usar a hashtag Quem é Você Tropical. Eu deixo vocês com a música Preciso Me Encontrar e até semana que vem. na Tropical FM. Quem é você? Quem é você? Casa do Samba, todo sábado, 4 da tarde, aqui na Tropical FM. Os maiores nomes e o melhor do samba brasileiro. 1 hora de samba sem parar. Não percam. Escute as vozes, os bambas, na Casa do Samba. A Rádio do Brasil. Tropical FM.